Com esse calorão que tem feito aqui em Maringá, a gente precisa tomar cuidado redobrado com a alimentação e com a hidratação. E como é uma época em que a gente tem uma fome diminuída, pode ser uma boa para adquirir novos hábitos e dar aquela ajuda para o corpo. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Eu já tive uma contrapartida que estava conversando com um colega de trabalho, o Luan, e ele falou que ele sente fome no calor também. Daí já quebra toda a nossa teoria. Existem pessoas que têm mais fome e existem pessoas que têm menos fome. O mais comum é ter mais fome no inverno mesmo, que o nosso corpo tende a buscar por mais energia para nos aquecer. Mas tem pessoas que sentem mais fome nessa época. Pode ser fome ou pode ser sede também. Olha só, como é que a gente faz para diferenciar isso? O sinalzinho de fome e de sede que a gente percebe é muito próximo. Então, às vezes, a gente sempre se confunde, acha que é fome, mas na verdade pode ser sede. E por esse tempo bem quente, a gente sente mais sede. Então, sempre tome um copinho de água e vê se é fome mesmo ou se era sede. Aliás, Evelyn, eu já ouvi gente falar assim, ai, tô com dor de cabeça porque eu tomei pouca água. É isso mesmo? Acontece isso? Dá dor de cabeça, sim. A desidratação, né, acaba ocasionando dor de cabeça. A água é bem importante, ainda mais nesse período que tá mais seco. Muito seco, né? E tem aquela coisa, a medida é 2 litros, 3 litros, quantos litros? O ideal é meio que ir colocando água no organismo mesmo, Isso. né? O ideal é a gente não ficar com sede, né? Quando a sede já é um sinal de desidratação. Mas pra gente, se fosse para fazer uma continha, seria 35 ml de água para cada quilo de peso. Aí a gente sabe a dosagem certinha de líquidos que a gente tem que tomar ao longo do dia. Aí é líquido em geral. Aí a gente pode estar usando suco, chás, mas lembrando que nada substitui a água. A maior quantidade dessa continha, né, que a gente faz é em água mesmo. A pessoa que de repente, eu conheço gente que toma, triste dizer isso, mas toma Coca-Cola, mas não toma água. Né? Então, ao invés de tomar água, vai lá, pega a Coca-Cola. A gente sabe que faz mal, né, por uma série de fatores. O que dá para fazer, de repente, para essa pessoa ir acostumando ou voltando a beber água, né? Porque certamente um dia bebeu, né? Sim, tem pessoas que não gostam de tomar água, né? Isso às vezes é meio comum de acontecer. Então, a gente sempre orienta a estar usando água saborizada. Né? Que legal. Água ali com hortelã, com alguma coisa que a pessoa gosta, com morango, com kiwi, com casca de limão, de laranja, ou fatias mesmo, para dar um saborzinho. E aí, coloca ali na água e vai tomando. Vai tomando. Pode até fazer aqueles squeezes, né? E depois ir colocando só mais água no potinho. Exatamente. Agora, eu percebo que, assim, fruta, principalmente fruta gelada, é uma coisa muito gostosa nessa época, né? Assim, a gente quase não tem vontade de comer uma coisa muito quente, né? É uma época do ano que o nosso corpo prefere alimentos mais leves, né? Então, por isso que é uma ótima fase para a gente colocar as frutinhas, introduzir mais saladas. Então, as frutas, principalmente as que têm bastante água, são as que a gente gosta mais. E aí, geladinho, né? Então, o melão, a melancia, as laranjas, polcã, né? Que agora também tá na época. Pra gente estar utilizando essas frutas que têm bastante fonte de água também. Para as pessoas que gostam muito de doce, como eu, dá para substituir, por exemplo, a sobremesa por uma fruta como essa? Com certeza. As frutas, para ser sobremesas melhores, né, vamos dizer assim, são as fontes de vitamina C, que ajuda na absorção de ferro. Então, às vezes a gente está um pouquinho desanimada, às vezes o ferro está um pouquinho baixo, um pouquinho de anemia. Com a vitamina C após o almoço, a gente consegue melhorar bastante isso. Então, laranja. Laranja, abacaxi, também dá para entrar ali. Melão, que agora também é uma época bem gostosa. As polcãs, tangerinas em geral, morango. E assim, dá para trabalhar também, a gente fala sempre sobre saciedade, né? De repente diminuir um pouquinho a porção do arroz, do feijão, de repente daquela comida mais pesada. Isso, parece que nessa época a gente procura alimentos mais leves mesmo, né? Então dá para estar reduzindo ali um pouquinho da proteína, um pouquinho do carboidrato e aumentando mais as fontes de salada, de legumes, para uma alimentação bem leve mesmo e bem para dar mais disposição, né? O nosso corpo tende a ficar um pouco mais cansado nessa época de calor. Então a gente opta por alimentos que têm uma digestão mais rápida. E assim, você poderia dar uns 3, 4 exemplos de frutas, por exemplo, que dão mais vitalidade ou de algum outro alimento que deixa a gente mais animado, porque realmente dá uma preguicinha, né? Dá uma moleza, calor. É bem legal nessa época, a Elaine tá fazendo sucos verdes. O pessoal gosta bastante, né? Então tá ali colocando a couve, que tem o ferro, tem várias vitaminas. Colocar uma fruta fonte de vitamina C, que poderia ser o abacaxi.
Gengibre, quem gosta, limão também é uma ótima opção. E fazer sucos para tomar à tarde, às vezes. Porque à tarde a gente sabe que tá com uma fominha, mas também não tem nada muito, talvez, agradável para comer. Então, um suco desse vai te dar bastante fontes de vitaminas, de nutrientes e é bem energizante. Com certeza. E para o pessoal que, de repente, não gosta muito de comer a fruta, vale bater e fazer um suco? É melhor assim do que não. A gente sempre fala. O melhor mesmo é a fruta, né? Com certeza. A quantidade de fibras é bem maior. Mas entre o suco ou nada, é melhor o suco. E assim, todas as frutas geladinhas podem ficar ótimas, né? Sim. Não tem nenhuma contraindicação. Nenhuma, qualquer uma. Vai do gosto mesmo da pessoa. Vai do gosto mesmo da pessoa. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade, que uma amiga até falou uma vez, eu adoro melancia, eu como quase meia melancia de uma vez, mas tem que tomar cuidado também, né? Porque, é água, pode fazer mal, né? Pode. A gente sempre não pode pecar no excesso também, né? Sempre as porções de fruta, a gente fala para estar consumindo 3 ou 4 por dia. E as frutas maiores é mais ou menos uma xícara de chá dela picada, vamos dizer assim. Então seria mais ou menos uma fatia de melancia. Comer meia melancia vai ter problema depois, né? E assim, pra gente já ir fechando, Evelyn, criança, às vezes a mãe tem que esconder, né? Sei lá, a minha irmã, por exemplo, faz feijão com beterraba, sem meu sobrinho ver beterraba, para que ele coma o que tem na beterraba. Tem dicas para as mães poderem inserir frutas e outras coisas para as crianças? É muito de exemplo, acaba sendo, né, Elaine? Tipo, se os pais comem, se os pais têm uma boa relação ali com as frutas, a criança vai ver e uma hora ela vai seguir esse exemplo. Tem uma certa idade que eles ficam um pouquinho mais rebeldes, mas é legal sempre os pais estarem incentivando sem forçar. Sempre que força, gera uma guerrinha ali, né? Exatamente. Então, e quanto mais a criança vê realmente ter contato com o alimento, é melhor. Porque até quando será que ele vai conseguir comer escondido? É complicado. Chega uma hora que descobre, né? E é bom que os pais também, se não gostam, aprendem a gostar de fruta, né? Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Pela participação.